Você já ouviu falar em São Cristóvão, o santo protetor dos viajantes? E quanto a São Cristóvão ser um lobisomem, um ser envolto em lendas, mistérios e medo? Prepare-se para conhecer uma história que une fé e escuridão, e os temidos cavaleiros lobisomens que vagam nas sombras. Fique comigo até o final, para conhecer os nomes dos cavaleiros de São Cristóvão. São Cristóvão é uma figura profundamente venerada na tradição cristã e considerado o padroeiro dos viajantes. Sua história, embora envolta em lendas e mistérios, cativa milhões de fiéis ao redor do mundo, inspirando devoção e reflexão. São Cristóvão, cujo nome significa aquele que carrega Cristo, é associado a uma das histórias mais emblemáticas da tradição cristã. Embora sua existência histórica ainda seja debatida, acredita-se que ele tenha vivido no século III, durante o reinado do imperador romano Décio, conhecido por suas perseguições aos cristãos. A lenda mais popular sobre São Cristóvão descreve-o como um homem de grande estatura e força, que inicialmente servia a reis terrenos. Ele teria buscado servir o maior de todos os reis, e ao perceber que somente Cristo era digno de tal devoção, converteu-se ao cristianismo. Segundo a tradição, São Cristóvão dedicou sua vida a ajudar os necessitados. Ele é especialmente lembrado por atravessar viajantes por um rio perigoso, usando sua força para carregá-los nas costas. Um dia, ele teria carregado um menino que, no meio da travessia, revelou-se como o próprio Jesus Cristo. O peso da criança tornou-se imensamente pesado, simbolizando o fardo dos pecados do mundo que Cristo carregava. A devoção a São Cristóvão se espalhou rapidamente após sua morte, especialmente entre os viajantes, marinheiros e peregrinos. Ele foi martirizado por sua fé cristã e tornou-se um símbolo de coragem e proteção. Sua popularidade é notável, mesmo em tempos modernos, e seu nome é invocado por aqueles que enfrentam jornadas longas ou perigosas. Na Igreja Católica, São Cristóvão é comemorado no dia 25 de julho. Em muitas localidades, são realizadas procissões, bênçãos de veículos e missas especiais em sua homenagem. Essas celebrações refletem a confiança dos fiéis na proteção de São Cristóvão durante suas viagens. No Brasil, São Cristóvão é uma figura amplamente venerada, e sua devoção está presente em diversas tradições populares. Muitos motoristas, motociclistas e caminhoneiros carregam medalhas ou adesivos com sua imagem nos veículos, como símbolo de proteção. Além disso, o santo dá nome à histórica cidade de São Cristóvão, em Sergipe, a quarta mais antiga do Brasil. Fundada em 1590, a cidade é conhecida por sua arquitetura colonial e rica herança cultural, sendo um destino de peregrinação e turismo religioso. O conjunto arquitetônico da Praça São Francisco, no coração da cidade, é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Em diversas cidades brasileiras, como Juiz de Fora, Minas Gerais, e Itajaí, Santa Catarina, as festividades de São Cristóvão incluem grandes procissões de caminhoneiros, simbolizando a união e a fé dos motoristas. Esses eventos atraem tanto fiéis quanto curiosos, tornando-se momentos de celebração e fortalecimento da comunidade. Uma curiosidade é que durante a Idade Média, São Cristóvão também foi invocado como protetor contra pragas e epidemias. E também, apesar de sua popularidade, São Cristóvão teve seu nome removido do calendário litúrgico oficial em 1969, devido à falta de comprovações históricas de sua existência. No entanto, sua veneração é amplamente permitida e incentivada pela Igreja. Os Cavaleiros de São Cristóvão são tradicionalmente associados a grupos ou comunidades dedicadas à veneração de São Cristóvão. Esses grupos se formaram em torno da devoção ao santo como protetor daqueles que enfrentam os perigos das estradas e longas jornadas. A tradição dos Cavaleiros de São Cristóvão remonta à Idade Média, quando cavaleiros e peregrinos invocavam o santo em suas viagens perigosas. Naquela época, os cavaleiros eram vistos como defensores da fé e da justiça, dedicando suas vidas à proteção dos mais vulneráveis e à manutenção da ordem. Com o passar do tempo, a imagem do cavaleiro foi adaptada para incluir aqueles que, simbolicamente, enfrentam batalhas em suas jornadas diárias. Além dessa história fascinante de São Cristóvão, existe outra tão fascinante quanto a de São Cristóvão, o Santo Lobisomem.
A história de São Cristóvão Lobisomem está enraizada em tradições medievais e apócrifas, particularmente na Europa Oriental e em partes do Oriente Médio. Em algumas versões da narrativa, São Cristóvão teria nascido em uma linhagem de homens-cão, criaturas híbridas com corpo humano e cabeça de lobo ou cão. Essa interpretação foi popularizada em textos antigos, como o Legenda Áurea, uma coleção de histórias de santos compilada no século XIII por Jacopo de Voragine. Segundo essas lendas, Cristóvão teria nascido em uma terra exótica e pertencido a uma raça de cinocéfalos, literalmente cabeças de cão. Apesar de sua aparência bestial, ele buscava redenção e dedicou sua vida a servir a Deus e aos necessitados. A lenda diz que, ao carregar Cristo através de um rio, sua fé o transformou em um ser humano completo, representando a redenção e a purificação através da devoção. A figura do lobisomem, ou homem-lobo, é frequentemente associada à dualidade entre o humano e o animal, entre a civilização e os instintos primordiais. No contexto de São Cristóvão Lobisomem, essa dualidade assume um significado espiritual. A condição de lobisomem simboliza a luta interna entre o bem e o mal, e a transformação de Cristóvão em um santo reflete a capacidade de superação e purificação da alma. Como um híbrido entre homem e lobo, Cristóvão é visto como um protetor poderoso, dotado de força física e espiritual para enfrentar perigos e proteger os vulneráveis. A lenda também pode ser interpretada como uma metáfora para a inclusão daqueles que são diferentes ou marginalizados, enfatizando que a santidade e a redenção estão ao alcance de todos. A lenda de São Cristóvão Lobisomem inspirou a criação de histórias sobre seus cavaleiros lobisomens, um grupo de guerreiros devotos que combinam características humanas e bestiais. Esses cavaleiros são descritos como guardiões das estradas e protetores dos viajantes, seguindo o exemplo de seu líder espiritual. Assim como São Cristóvão, os cavaleiros lobisomens são dotados de força descomunal, usada para proteger os inocentes e enfrentar ameaças. Eles são descritos como ferozmente leais a São Cristóvão e comprometidos com sua missão de proteger os vulneráveis, e ao contrário dos lobisomens das lendas populares, esses cavaleiros teriam controle sobre sua transformação, alternando entre a forma humana e lupina conforme a necessidade. Os cavaleiros lobisomens servem como metáforas para a luta entre o caos e a ordem. Em muitas versões das histórias, eles patrulham as estradas em busca de viajantes perdidos ou ameaçados, enfrentando perigos sobrenaturais e humanos para garantir a segurança de todos que cruzam seu caminho. A figura de São Cristóvão Lobisomem e seus cavaleiros é amplamente influenciada por tradições folclóricas e culturais. Em algumas regiões, ele é associado à proteção contra pragas e criaturas malignas, enquanto em outras, sua imagem é evocada em rituais de purificação e proteção espiritual. Representações de São Cristóvão Lobisomem podem ser encontradas em manuscritos iluminados e ícones religiosos antigos, mostrando um santo com cabeça de lobo carregando Cristo nos ombros. Em algumas tradições locais, especialmente na Europa Oriental, São Cristóvão é invocado como protetor contra lobisomens e outras criaturas sobrenaturais. A lenda dos Cavaleiros Lobisomens de São Cristóvão é um relato fascinante que combina elementos da mitologia, do sobrenatural e do cristianismo. Apesar de não haver uma origem histórica documentada que identifique esses cavaleiros como figuras reais, eles aparecem em tradições populares e lendas que evoluíram ao longo dos séculos, especialmente na Europa Oriental e em regiões influenciadas por folclores medievais. Os Cavaleiros Lobisomens e seus nomes. Embora os nomes dos Cavaleiros Lobisomens de São Cristóvão variem nas lendas regionais, algumas versões atribuem nomes simbólicos que refletem suas características, como força, coragem e devoção. Os nomes e características dos Cavaleiros Lobisomens têm um significado simbólico profundo. Cada cavaleiro representa a tensão entre o instinto animal e a razão humana, um tema recorrente na mitologia e na psicologia. Os nomes refletem virtudes humanas e espirituais, como coragem, devoção e sabedoria, que superam a natureza primitiva.
A transformação dos cavaleiros, de seres bestiais a servos do bem, ecoa a própria história de São Cristóvão, um símbolo de redenção e serviço. Olhem só alguns nomes comumente associados a essas figuras nas narrativas folclóricas. Lupinos. Seu nome é derivado de lupus, que significa lobo em latim. Ele é o líder do grupo. Lupinos é frequentemente descrito como o mais sábio e estratégico, guiando os cavaleiros em missões de proteção e combate. Feralis. Seu nome está relacionado à ferocidade e ao espírito selvagem. Ele é o mais feroz dos cavaleiros, conhecido por sua habilidade em batalhas e por nunca recuar diante de um inimigo. Umbra. Significa sombra em latim, sendo ele um cavaleiro misterioso que age como espião e protetor silencioso, movendo-se pelas sombras para surpreender os inimigos. Argentum. Argentum significa prata em latim, uma referência ao metal frequentemente associado a lobos na mitologia. Ele é um guerreiro que representa a pureza e a redenção, frequentemente considerado o mais devoto espiritualmente. Tenebris, as trevas em latim. Apesar do nome sombrio, Tenebris é um cavaleiro que simboliza a luta interna entre luz e escuridão, refletindo o tema central da redenção. Canis Magnus, o grande cão em latim. Ele é conhecido por sua força física e lealdade inabalável. Canis Magnus é muitas vezes representado como o defensor dos mais fracos. Lumen, significando luz em latim. É um cavaleiro que traz esperança e inspiração para seus companheiros, representando o equilíbrio entre o sagrado e o bestial. Os cavaleiros lobisomens tinham como missão proteger viajantes e comunidades contra perigos, tanto humanos quanto sobrenaturais. Sua lealdade a São Cristóvão simbolizava a redenção de suas naturezas bestiais através da fé e do serviço ao bem comum. Eles são descritos como patrulheiros das estradas e defensores de aldeias, enfrentando criaturas malignas, bandidos e forças do mal. Mesmo como elementos de lendas, os cavaleiros permanecem como um poderoso símbolo da capacidade humana de superar seus instintos e alcançar um propósito maior. Mas e você? Acredita que as lendas são apenas histórias? Ou talvez exista algo escondido nas sombras, pronto para proteger ou caçar aqueles que ousam desafiá-las? Pense bem, na próxima vez que viajar sozinho, eles podem estar por perto. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.